Nós vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3, versículo 21. E nós queremos hoje iniciar uma palavra, uma sequência de mensagens sobre a doutrina da salvação. Romanos 3, verso 21 ao 24, depois do 28. Diz assim, Romanos 3, 21 ao 24. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o 28. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Você pode sentar. Esse ensinamento, essa doutrina da salvação, que tem um nome teológico bonito, que é soteriologia. A soteriologia é a doutrina que trata da salvação. O apóstolo Paulo, ele, em um momento da sua palavra, ele faz uma comparação do que seja um costume e do que seja uma doutrina. Costumes, eles mudam de um lugar para o outro, de uma região para outra, de um país para outro, de uma nação para outra. Mesmo o Brasil, que é uma nação de um tamanho continental, dentro do nosso país existem inúmeros costumes. Então nós aqui temos o nosso costume do chimarrão, de usar bombacha, de usar os gaúchos, a nossa cultura, a nossa alimentação. Mas se você for ali atravessar a divisa para Santa Catarina, você vai se deparar com outros costumes, com outros hábitos. E Paulo então fala sobre isso, sobre o que é um costume e o que é uma doutrina. Uma doutrina, ela é imutável, ou seja, uma doutrina da palavra de Deus, ela não muda em lugar nenhum. Você vai encontrar lugares com costumes diferentes, mas a doutrina da palavra de Deus é algo imutável. Então uma pessoa vai ouvir aqui em São Gabriel, na sua casa, assistindo, ouvindo essa palavra hoje, amanhã, sei lá, daqui a 1 ano, 10 anos, essa doutrina ela não muda. A doutrina da salvação ou qualquer uma outra doutrina da palavra, elas são imutáveis, elas não mudam de um lugar para outro. Ou seja, a salvação é igual no mundo inteiro. Para alguém receber salvação, ela vai ter que cumprir os requisitos que a palavra de Deus fala. E uma pessoa que recebe a Cristo aqui e que recebe a Cristo lá no outro lado do mundo, ou que recebe a Cristo lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, lá na China, lá no Japão, lá na Coreia, nos países muçulmanos, onde essa pessoa estiver, o mesmo que aconteceu com essa pessoa aqui, ela vai acontecer em qualquer outro lugar do mundo onde alguém professa Cristo. É uma doutrina, é algo imutável. E a doutrina da salvação, ela é subdividida, porque no ato da salvação, que a gente fala tão simplesmente a salvação, Deus nos habilita através da salvação a receber muitas coisas. Numa delas é a justificação, a redenção, a propiciação. São várias coisas que nós recebemos de Deus no ato de crer em Jesus. Então nós precisamos entender o que acontece quando alguém recebe a Cristo, quando alguém é salvo. O que acontece, qual é a sua condição, como fica a sua condição diante de Deus. Nós lemos ali em Romanos que fora da salvação, todo ser humano estava destituído da graça de Deus.
todo ser humano é pecador. Todo ser humano está condenado diante de Deus. Todo ser humano está sujeito a receber a ira de Deus por conta do seu pecado. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu sou uma pessoa de bem. Isso não quer dizer que você não seja pecador. A palavra diz: todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. E todo ser humano, ele está sujeito a sofrer a ira de Deus. Quando a palavra fala que Jesus nos deu salvação, do que ele nos salvou? E a maioria dos cristãos, eles pensam assim, Jesus me salvou do diabo, Jesus me salvou do inferno, Jesus me salvou das potestades do mal. Não, a palavra de Deus está nos mostrando que quando Jesus nos salvou, Ele nos salvou de enfrentar a ira de Deus. É isso que Jesus nos salvou. Ele nos salvou de sofrer a ira de Deus. Porque a palavra está dizendo que nós éramos inimigos de Deus. Que nós nos tornávamos, por causa do pecado, inimigos de Deus. E estávamos numa rota de colisão com Deus. E que Deus, portanto, lançaria sobre nós a sua ira. Por quê? Por causa do pecado. Então, hoje a gente quer entender o que acontece nisso. A gente quer começar a entender o que é a redenção, o que é a justificação, o que é a propiciação, o que é a reconciliação. E tudo isso está dentro do ensinamento da doutrina da salvação. Desse nome pomposo que a teologia chama de soteriologia. Uma parte da teologia que estuda e ensina sobre a salvação. Então nós vamos indo devagar. Eu vou procurar ir devagar para que você consiga me acompanhar. E depois você sai, não entendi nada. O pastor falou, não entendi foi nada. Então eu vou ir devagar para que você consiga entender. Hebreus capítulo 2, versículo 3, ele nos fala, capítulo 2, versículo 3, diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então o que a palavra chama? Uma tão grande salvação. Que salvação é essa que o autor aos Hebreus ele chama de tão grande salvação? Porque o que acontece no ato de nossa salvação é algo tão grandioso, é algo tão tremendo, é algo tão poderoso, que o autor dos Hebreus disse assim, Deus nos deu, Deus nos proporcionou, Deus nos ofertou, Deus nos ofereceu uma tão grande salvação. Que salvação é essa? O que é que Ele nos dá nessa salvação? Então, essa parte que nós queremos ver hoje é a justificação. O que é justificação? Ali nós vemos no primeiro texto ali, fomos justificados por meio da fé. Todo ser humano é justificado por meio da fé. Então, o que significa isso, ser justificado? O que significa isso, justificação? Porque talvez você lê na sua Bíblia e você não consegue entender, e você não consegue compreender o que é essa justificação que Jesus nos dá. Então eu vou tentar explicar tranquilo assim para você. No Antigo Testamento, esse termo aparece numa palavra hebraica chamada de tzedakah. Tzedakah significa declarar justo. Alguém que é declarado justo. No Novo Testamento há um termo grego. E esse termo grego, dikaiô, significa vindicar, inocentar, declarar e tratar como justo. Declarar e tratar como justo. Ou, como diz o Antigo Testamento, tornar justo, fazer justo. Então a justificação é tornar alguém justo. É alguém que é culpado, alguém que está condenado, é alguém que está na lista da condenação, mas que agora vai se tornar justo, mas que agora vai ser justificado. Alguém que é injusto e que vai se tornar justo. Romanos 8:33, a gente vai ler alguns textos
porque porque às vezes eu penso assim, a pessoa diz, o pastor falou um troço lá, mas nem está na Bíblia, ele nem deu na Bíblia. Então eu faço questão de colocar aqui vários textos, para alguém não ficar pensando assim, o pastor inventou, essa aí o pastor inventou. Então vamos lá, Romanos 8,33 diz assim, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem poderá nos condenar? Quem poderá trazer alguma acusação para aquele que está em Cristo? Porque se Deus o justifica, se Deus o torna justo, se Deus dá a ele a justificação, ninguém pode condenar. Ninguém pode lançar um peso sobre isso. Esse termo justificação, ele aparece no Novo Testamento cerca de 40 vezes. E a maioria das vezes, quase 30, estão nas cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi quem mais ensinou sobre o que é a justificação. O que significa se tornar justo. O que significa Deus nos tornar justos. E a gente precisa entender isso. Então, a justificação na Bíblia é exatamente o oposto exato da condenação. Qual era a nossa condição antes de Cristo? Nós estávamos condenados. Qual era a nossa condição antes de Cristo? Nós estávamos condenados, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos sujeitos à ira de Deus. A justificação é o oposto disso. Agora, por causa da justificação, por causa da salvação, Deus nos torna justos. Deus nos torna aptos a chegar diante dele. Deus nos torna aptos a ingressar na sua família. Deus nos torna aptos a nos tornar seus filhos. Tudo isso acontece num simples ato de entrega ao Senhor Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o que a palavra nos fala? Que a justificação é pela fé. Não há nada que um ser humano possa fazer que possa garantir a sua salvação, ou melhorar a sua salvação, ou torná-lo apto a ser salvo. Embora algumas religiões digam que nós precisamos fazer obras para ser salvo, que nós precisamos ter boas obras, e essas boas obras elas nos tornam aptos para ser salvos, que quanto mais boa obra eu fizer, maior será a minha salvação. A palavra de Deus ela nos mostra que não há nada que o homem possa fazer e que ele conte como justiça. O que é a justiça? Então eu vou alimentar o pobre, eu vou cuidar da viúva, eu vou cuidar do necessitado, eu vou ajudar quem precisa. Isso são atos de justiça. Não há nada que um homem, que uma mulher, que uma pessoa possa fazer que o torne apto para a salvação, porque a salvação não depende do homem. A salvação não depende de nossas obras. A salvação não depende do que eu faça, porque nada que eu vou fazer vai me dar a salvação. Nada que eu possa fazer vai me garantir a salvação, porque a salvação é pela fé, não por obras. Então a gente precisa entender, nós somos a salvação, as obras não nos dão salvação. Mas a palavra diz que nós somos chamados para as boas obras, daí é diferente. O resultado da salvação, o resultado da justificação são as obras. As obras que justifiquem, as obras que atestam que eu sou salvo, que eu recebi salvação, que Cristo vive em mim. Então as obras da justificação não são para que eu seja salvo, mas para manifestar, para atestar que eu fui salvo. Ficou fácil entender, né? Amém. Então o que diz 2 Coríntios 5, 21? Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus pegou alguém que não tinha pecado, Deus pegou alguém que não era justo, alguém que não era injusto, Deus pegou alguém que não tinha pecado e o colocou no lugar daquele que era pecador, que somos nós, que é eu e você.
Deus pegou Jesus. Jesus veio para cumprir esse propósito de nos religar a Deus. Alguns dias atrás nós falamos sobre religião, religião, que significa religião em Cristo e tal, e a gente falou sobre isso. Deus olhou para nós, pecadores, injustos, transgressores, desobedientes, distantes dele, condenados, e ele pega o seu filho que é justo, que não teve pecado algum, e Cristo se entrega como um sacrifício em nosso lugar. Ou seja, quem deveria estar naquela cruz era eu. Quem deveria estar naquela cruz era você. Quem deveria ser crucificado era eu e você. Quem deveria sofrer a ira de Deus era eu e você. Mas quem sofreu a ira de Deus foi Jesus. Aí vem a pergunta: então quem matou Jesus? Foi o homem? Foram os religiosos? Foram os fariseus? Foram os romanos? Quem matou Jesus foi o próprio Deus. O próprio Deus fez a escolha de matar Jesus para que ele ocupasse o meu lugar. Então, justificar é isso. Você pega alguém que é justo, e esse alguém que é justo vai se oferecer em sacrifício por aquele que é injusto. Esse alguém que é justo vai se entregar voluntariamente no lugar daquele que é injusto, ocupando o seu lugar, ocupando, recebendo ele a ira de Deus, recebendo ele a condenação de Deus, para que eu não fosse condenado, para que eu não sofresse a ira de Deus, para que eu não sofresse as consequências do meu pecado. Então diz ali, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que fôssemos nele feitos justiça de Deus. Outro texto que nos ajuda a entender, Gálatas 3,13. Gálatas 3,13, ele diz lá assim, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então essa tão grande salvação que Deus nos deu, Deus nos deu uma salvação tal que quem deveria sofrer a maldição éramos nós. Quem deveria sofrer a condenação éramos nós. Então Cristo foi lá e ele se fez maldição por nós. Naquele dia que eu falei sobre religião, eu falei sobre o fato de a pessoa vem a Cristo, ela recebe a Cristo, ela recebe a salvação, e essa salvação ela é completa. A salvação de Deus não é a salvação que Deus nos dá, é uma salvação perfeita, onde depois que somos salvos, nós não precisamos acrescentar mais nada. Então alguém diz assim, não, agora você está salvo, mas você precisa fazer uma quebra de maldição. Agora você tem que quebrar uma maldição hereditária. Agora você tem que quebrar maldição X, a maldição de família, a maldição não sei do que. A palavra de Deus diz, Jesus se fez maldito por nós. Toda e qualquer maldição que estava sobre nós, que vinha sobre nós, ela foi quebrada no ato da salvação. Cristo pagou o preço para que nós não pagássemos preço por nada. Cristo pagou o preço da condenação para que nós não fôssemos mais considerados malditos. Então eu preciso entender que então não tem mais maldição. A palavra de Deus diz, Deus usa de sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Não há mais maldição sobre a minha vida, não há mais maldição hereditária sobre a vida dos meus filhos, porque Cristo quebrou esse elo, essa corrente de maldição. Você consegue entender? Então, aí eu teria que talvez explicar o que se costuma falar, né? Maldição hereditária, maldição não sei o quê, a maldição que a pessoa traz sobre si, a maldição que alguém lança sobre outra pessoa, a praga que alguém lança sobre outra pessoa. Mas tudo isso se torna sem efeito quando nós cremos em Jesus e entendemos quem nós somos. A questão às vezes nem é a pessoa, não, agora eu estou em Cristo, mas a pessoa não entende o que é que acontece quando ele está em Cristo. Ele não entende que quando chegou a Cristo, ele não está mais debaixo de uma maldição, e que ninguém pode amaldiçoá-lo, ninguém pode rogar uma praga sobre ele. Mas se ele não entende quem ele é, se ele não conhece a sua identidade em Deus,
Se ele não sabe o que é que Deus lhe deu na salvação, então ele vai sair correndo. Não, agora então eu vou quebrar essa maldição, agora eu tenho que quebrar aquela outra maldição, agora eu tenho que fazer tal coisa, agora eu tenho que fazer mais alguma coisa, porque eu preciso acrescentar algo para a minha salvação, que a palavra já diz que é uma tão grande salvação, uma imensa salvação, que cobre toda essa multidão de pecados que estava sobre a minha vida. Outro texto da palavra, Romanos 5,19. Romanos 5,19. Vamos lá. Assim sendo, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos. Por causa de um homem, o pecado entrou. Por causa da desobediência de um homem, do primeiro Adão, o pecado entrou em todos os homens, filhos de Adão. Eles nasceram com o pecado sobre a sua vida, com a culpa do seu pecado. Quando a criança nasce, ela já nasce na sua natureza, o pecado já está dentro dela. Às vezes os pais dizem, é um anjinho. Não é anjinho não. Não é anjo, porque anjo não procria. Não é anjo não, é um pecador. Esses dias eu vi uma notícia que eu fiquei chocado, assim, 3 crianças foram brincar e se desentenderam. 3 crianças, de 5, 7, a mais velha tinha 12 anos, e se desentenderam. E sabe o que eles fizeram? Os outros 2 pegaram o pequenininho de 5 anos, espancaram, bateram, tiraram a roupa e o afogaram. Crianças. E aí alguém diz, mas é que depende do meio onde está. Não, a maldade já está no ser humano. A maldade está dentro do ser humano. O ser humano não é um anjo. Não é um anjo quando nasce e não se torna anjo quando morre. Porque as pessoas dizem, agora temos um anjo lá no céu. Não, não tem. O ser humano não vira. Cada um que é a sua própria natureza. O homem é homem, anjo é anjo. E nós precisamos entender isso. Então, por causa do pecado de Adão, todos se tornam pecadores. Todos falharam. Mas aí vem Jesus, e por causa da obediência de Jesus, todo aquele que crê, aí está a questão. Quem Deus quer salvar? Todos. Quem Deus salva? Os que creem. O objetivo de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos creem. O objetivo de Deus é que ninguém se perca, mas nem todos creem. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém esteja condenado a sofrer a sua ira. Mas quem é salvo? Os que creem. Os que creem é que são salvos. Então a palavra de Deus diz, muitos serão justos por causa da obediência de um. Veja que a palavra diz assim, não é todos são justificados. E nós vamos ver que é justificado aquele que crê. Quem não crê não é justificado, porque a salvação ela é pela fé. A justificação ela é pela fé. Eu preciso crer para receber a justificação. Eu preciso acreditar para receber a justificação. 5,19 nós já lemos? Amém. Então, o que nós merecíamos? A gente tem muitas pessoas dizendo, mas eu não mereço isso. Eu não mereço tal coisa, eu não mereço. Na verdade, a gente mereceria tudo que há de ruim, porque nós não temos mérito. Quem nos capacita a receber o bem é Cristo. Quem nos capacita a receber a graça e a misericórdia de Deus é Cristo. Quem nos capacita e nos torna capazes de receber as coisas agradáveis de Deus é Cristo. Nós não temos mérito nisso. Nós não merecemos nada de bom como a gente pensa. 1 João 1,10. Então o que nós temos que entender? A palavra diz assim, quando a gente chega a Cristo, quando a gente crê em Jesus, quando acontece a nossa salvação, quando acontece a nossa redenção, quando acontece a nossa justificação, já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nós recebemos a Jesus, nós cremos em Jesus, e no ato de crer em Jesus acontece uma redenção. A redenção é uma transformação dentro de nós. A redenção é algo que nos habilita
a ser salvos. A redenção é a ativação da vida de Deus dentro de nós, porque a palavra de Deus diz: nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, nós estávamos mortos em nossos próprios pecados. Então, quando nós recebemos a Jesus e acontece a redenção, Deus coloca dentro de nós a sua vida, a vida Zoe. E é essa vida Zoe que transforma a vida da pessoa, que transforma a natureza da pessoa. Onde, às vezes a gente diz assim, a pessoa diz assim: ah, mas é que eu sou muito estressado mesmo, porque não sei o quê. Mas essas coisas, elas não podem mais fazer parte da nossa natureza, porque em Cristo Jesus nós recebemos a natureza de Deus, a natureza divina. E Deus não é estressado, e Jesus não é estressado. Jesus não é pavio curto, Jesus não é faca na bota, Jesus não é facão secado, entende? Essa natureza não faz mais parte da nossa vida. Nós não podemos reivindicar mais isso, dizendo: não, porque eu sou assim mesmo e tal, porque a minha família é assim, porque a nossa... Não, nada disso. Não há mais condenação, não há mais nada que eu possa reivindicar da minha natureza antiga, depois que eu conheço a Cristo. Porque a redenção, ela tem que transformar algo dentro de mim. Aquele dia que nós falamos sobre o que a religião faz, a religião está preocupada em mudar externamente. A religião quer que você ponha um saião, que você não deixe barba, quer que você não use maquiagem, quer que você só use roupa social. Ela quer promover uma mudança externa sem se preocupar com a mudança interna. A redenção é algo que acontece dentro de nós, e é a redenção que vai ser transparecida, que vai ser manifestada externamente. Mas não significa que um determinado modo de vestir representa que eu sou salvo ou não. Não é porque eu uso tal tipo de roupa, não é porque eu não faço alguma coisa, que isso significa que eu sou salvo ou não. Paulo fala, quando ele fala dos costumes, ele diz assim: olha, nós não temos costume nenhum. Quando ele fala a questão do cabelo, o cabelo da mulher, o véu, que o cabelo é o véu e tal, e aí ele diz que o ideal era que a mulher tivesse o cabelo comprido. Ele está falando aos coríntios: olha, o ideal é que houvesse o cabelo comprido, que as mulheres viessem ao culto com um véu. Mas havia um problema nessa congregação, havia um problema naquele lugar, porque as mulheres iam se convertendo, e muitas mulheres que se convertiam participavam de um culto onde elas tinham a cabeça raspada. Então essas mulheres eram chamadas de prostitutas cultuais. No ritual da sua religião, os homens iam ao templo para se deitar com essas mulheres e fazerem cerimônias de fertilidade, cerimônias de prosperidade. Então elas faziam parte dessa religião, onde elas eram as prostitutas cultuais, e essas mulheres iam se convertendo. E quando essas mulheres se convertiam e iam para o templo de cabeça raspada, as outras mulheres que não tinham cabeça raspada ficavam intrigadas: chegou a fulana lá, meu marido não pode chegar perto dela, não sei o quê. Havia uma contenda, uma discussão dentro do local do templo, porque a pessoa chegava a Cristo. Quando nós chegamos a Cristo, a gente vem, a moda louca, né? A gente vem de qualquer jeito. E aí as pessoas chegavam lá, e elas chegavam, como que alguém vai mudar a vestimenta, sem haver uma mudança interna? Então as mulheres que já congregavam lá, elas criavam intriga com essas outras. Essa mulher está aí, uma prostituta, não sei o quê. E aí Paulo diz assim: para evitar esse problema, então ele disse que as mulheres usassem véu. Mas ele explica: o véu da mulher é o cabelo, que cobre a cabeça. Então não tem lógica você dizer que o véu cobre a cabeça, que o cabelo é o véu que cobre a cabeça, e aí a pessoa, para demonstrar que ela é santa, ela usa o cabelo lá na coluna, lá na sambiqueira. Entendeu? Então onde vai a cabeça dessa pessoa? A cabeça vai aqui, terminou aqui, daqui para baixo é o pescoço. Então Paulo diz assim: para não haver contenda, que as mulheres fossem ao templo usando o véu, porque daí todas elas com véu, nenhuma saberia dizer quem é careca e quem não é. Você entende?
Aí Paulo diz assim, ó, mas nós não temos esse costume. Nós que somos de Deus não temos esse costume. Mas ele fala, ele ensina sobre isso para evitar um problema dentro da igreja, para evitar um problema naquela congregação. E aí alguém pega essa palavra e diz, isso aqui é uma doutrina. Não, Paulo diz, nós não temos esse costume. Qual costume? De exigir cabelo curto ou comprido, seja o que for. Você entendeu? Então a palavra, a redenção, ela promove uma mudança interna. A mudança dentro da pessoa. Uma mudança de mentalidade. Eu acho que foi semana passada que eu falei sobre metanoia, não foi? Uma mudança de mentalidade. Se não houver uma mudança de mentalidade, se não houver uma mudança de dentro para fora, não adianta a vestimenta. Não adianta o modo de vestir. Se não houver uma mudança aqui dentro. Se Deus não mudar aqui dentro. Se a vida de Deus não estiver aqui dentro, não adianta haver nenhuma mudança externa. Então a palavra diz, não há nenhuma condenação. Não há nada. Essa justificação ela é tão tremenda, tão poderosa, que ela inclui o perdão de todos os nossos pecados. Os do passado, os do presente e os do futuro. A justificação não significa que agora eu não vou mais pecar. Então a gente precisa entender. A justificação não significa que agora eu não vou mais pecar. Agora eu estou em Cristo e eu não vou mais pecar. A justificação significa que antes a minha condição era de um pecador condenado. Essa era a minha posição. Um pecador condenado. Agora que eu fui salvo, agora que eu recebi a Jesus, a justificação significa que agora eu sou um justo que também peca. A diferença é que esse pecado que eu cometo depois que eu recebi a Cristo, ele não vai me tirar a salvação. Olha o que diz a palavra ali, ó, 1 João 1,10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então alguém pensa assim, não, agora eu recebi a Jesus e pronto, todos os meus pecados estão perdoados. A justificação é isso, todos os nossos pecados do passado. O que nos separava de Deus, o que nos tornava inimigos de Deus era o nosso pecado. Mas a justificação também significa que os pecados que eu cometi hoje e que eu vou cometer amanhã, eles também são perdoados. Por isso que a palavra fala muito do arrependimento. Por isso que Jesus diz assim, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque para receber a salvação vai acontecer um arrependimento. Eu vou crer no que Deus vai fazer na minha vida. Eu vou crer que Deus vai perdoar os meus pecados. Eu vou crer que Deus vai apagar os meus pecados do passado, que me separavam dele, que Ele é poderoso para apagar os pecados que eu cometo hoje. Eu recebi Jesus hoje, eu vou ali fora, alguma situação acontece e eu pequei. Deus está disposto a perdoar aquele pecado de hoje. E se amanhã eu pecar, não importa o tamanho do pecado, a justificação ela inclui o perdão de todos esses pecados. Uma vez salvo, uma vez que os meus pecados foram perdoados, e se eu voltar a pecar, não significa que eu perdi a salvação. Significa o que está escrito em João, ali em 1 João. Se eu disser que eu não tenho mais pecado, eu sou salvo, mas agora eu não peco mais, eu já estou pecando, eu já estou mentindo. Porque o pecado fará parte da nossa vida e da nossa condição humana enquanto nós vivemos nesse corpo corruptível. Enquanto nós vivemos nesse corpo que se corrompe, nós teremos que lidar com o pecado. Nós teremos que lidar com nossos desejos, com nossa vontade. Então, às vezes, quem não entende o que é justificação, o que acontece na salvação, a pessoa comete um pecado, por maior ou menor que ele entenda que seja o seu pecado, a pessoa acha que ela precisa de novo receber a Jesus, que ela precisa de novo encontrar a salvação, que ela precisa de novo receber a Jesus. Então, às vezes, dentro de uma congregação, se você pregar 10 vezes sobre salvação, aquela pessoa 10 vezes vai lá receber a Jesus, porque ele entende que ele pecou e agora então ele perdeu a salvação. Ele não tem mais a salvação, então ele precisa de novo receber a Jesus. E na verdade a justificação nos ensina que Deus, através da justificação, perdoa os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. E é por isso que a palavra de Deus nos diz: arrependei-vos.
Por isso que a palavra fala de arrependimento. Na terça-feira eu devo começar a entrar aqui na terça-feira no estudo sobre o tribunal de Cristo, sobre as disciplinas de Deus, e a gente vai ver como que Jesus vai tratar com a igreja, porque a pessoa pensa, a maioria das pessoas pensa assim, ó, eu vou morrer, eu pronto, a palavra de Deus que eu vou receber galardões e prêmios igual, eu vou receber uma mansão no céu, eu vou receber uma coroa e tal, e vou ficar lá pulando de uma nuvem para outra, igual, só moleza, só tranquilidade, deitado numa rede, em cima de uma nuvem, e não é bem isso que a palavra de Deus fala. Então a palavra, ela fica constantemente dizendo, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Lá no Apocalipse diz, arrependa-se de onde você caiu, lembra de onde você caiu e se arrependa, volte atrás, porque cada vez que eu pecar, a palavra diz que eu preciso me arrepender e eu preciso pedir perdão a Deus. Amém. E toda vez que eu me arrepender, Deus está disposto a me perdoar. Deus está disposto a me perdoar. Mas não significa que se eu pecar, pronto, agora me perdi de novo, vou ter que me achar agora de novo, vou ter que de novo encontrar a salvação, eu tenho que de novo receber a Cristo, eu tenho que de novo descer as águas do batismo, eu tenho que de novo fazer tudo. Não, você já fez isso. A palavra fala um só batismo, uma só salvação, que vale por todo. O que mais que diz a palavra? Romanos 8, 5. Aliás, é 5, 8, perdão. Romanos 5, 8 ao 10. Ele diz assim, ó: porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Quando ainda andávamos no pecado, Jesus morreu por nós. Quando ainda andávamos no pecado. Verso 9: agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Seremos salvos da ira de Deus. Fomos justificados. Jesus nos disse, agora não há mais condenação sobre a sua vida. E agora você é justificado por Cristo. Jesus te torna justo. Glória a Deus. Você agora é justo. Você agora é salvo. E você sendo salvo e justificado, você agora está livre. Seremos agora salvos da ira de Deus. A ira de Deus não virá mais sobre ti. Verso 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, olha, eu falei sobre isso antes, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Então ali nós vemos alguns adjetivos. Nós éramos inimigos de Deus, e a salvação reconcilia todas as coisas. Reconcilia o homem com Deus. O homem que é inimigo de Deus, e a salvação que Cristo nos dá, ela nos redime. Redimir significa perdoar. Ele nos redime dos nossos pecados. Ele nos livra de uma condenação eterna. E Ele nos reconcilia com Deus. Quando Ele nos reconcilia com Deus, Ele agora nos dá a condição de podermos nos aproximar de Deus, de podermos nos chegar a Deus. O que acontecia antes de Jesus, antes da morte de Jesus? A religião, a pessoa pecava, ela ia ao sacerdote, ela confessava o seu pecado, e o sacerdote dizia, você tem que ir agora trazer tal animal, oferecer tal sacrifício. Então o pecador não ia ter Deus. Quem ia ter Deus era o sacerdote. E aí o sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sacrifício a Deus. Mas a palavra diz que quando Jesus morreu, o véu que separava, ele foi rasgado. Então agora, a partir de Cristo, eu não preciso mais que um sacerdote interceda por mim diante de Deus. Eu não preciso mais que um sacerdote ofereça um sacrifício por mim diante de Deus. Porque agora eu tenho livre acesso. Eu estou reconciliado com Deus. Amém. Você consegue entender? Está difícil não? Dá para entender? Está entendendo? Está entendendo, Pedro? Está difícil não? Amém. Então, eu estou reconciliado com Deus. Ele desfez a amizade, a inimizade que havia entre o homem e Deus. Ele nos reconcilia, Ele nos justifica, Ele nos dá então essa opção de
de nos aproximar de Deus, porque agora nós somos justificados. João 1,12. O que mais que a justificação nos dá? João 1,12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. E o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então isso também é resultado da justificação. Quando é que a justificação, qual é o efeito da justificação na minha vida? Eu fui reconciliado com Deus e eu me tornei apto a ser chamado de filho de Deus. Às vezes a pessoa diz assim, ela não crê em Jesus, ela vive uma vida longe de Deus e ela apresenta assim alguma coisa legal, ela diz, mas eu também sou filho de Deus, né? Você já viu isso algumas vezes, né? A pessoa é mais torta do que as curvas das estradas de Santa Catarina, da Serra. E aí a pessoa diz, não, mas eu também sou filho de Deus. Não, eu não sou filho de Deus. O que me torna filho de Deus é receber a Jesus. Então, quando a justificação acontece na minha vida, eu recebo uma identidade. Eu sou filho, eu recebo uma filiação. Eu me tornei filho de Deus. Amém. Amém? Antes de receber a Jesus, eu não sou filho de Deus. Eu sou uma criatura. Mas a palavra fala que quando eu receber a Jesus, volta ali no início do 12, mas a todos quantos o receberam. Então eu disse lá, quem Deus quer salvar? Quem Deus quer salvar? Todos. Todos. Quem está sendo salvo? Os que creem. Os que creem. Então aos que creem, os que creem é que são justificados. E como parte integrante, é como se você comprasse um pacote, sabe? Você faz um pacote de uma operadora de telefonia celular, daí diz assim, você tem direito a tantos mega de internet, você tem direito a não sei mais o que, você tem direito a fazer tantas ligações, você tem direito a ligar para outras operadoras, você tem vários direitos, você comprou um pacote. Então a salvação, a gente recebe um pacote, e nesse pacote vem muitas coisas. Eu me torno filho de Deus, eu me torno justo, eu me reconcilio com Deus, eu me torno herdeiro de Deus, porque sou filho. A palavra diz que nós somos adotados por Cristo, por Deus o Pai. Deus o Pai nos adota, Ele nos recebe como filhos, porque nós não éramos seus filhos. Então diz ali, mas a todos quantos o receberam, todos os que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Por 2 vezes a palavra explica, só vai se tornar filho de Deus, só recebe a filiação aquele que foi justificado, aquele que encontrou a redenção, aquele que encontrou a salvação. O que mais que diz a palavra? Romanos 8,17. Romanos fala muito sobre redenção, sobre justificação, sobre glorificação. Se somos filhos, agora então, você é um herdeiro. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Herdeiros e co-herdeiros. Herdeiros com Deus, com Cristo. A grande herança de Deus, que não é dinheiro, que não é fortuna. Nós somos herdeiros das coisas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Então, se a pessoa não entende quem ela é, eu sou filho de Deus, agora eu sou filho de Deus. Algumas pessoas dizem assim, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu sou filho de Deus. Ah, meu Deus, olha, fulano, me disseram que pegaram teu nome agora, botaram dentro da boca do sapo e costuraram lá. Meu Deus do céu. Aí a pessoa que não sabe, não conhece a sua identidade, ela vai dizer, ai meu Deus, agora eu vou morrer, vai acontecer tal coisa comigo. Fulano, eu vi lá que levaram teu nome lá em tal lugar, e não sei o que. Ele, a pessoa não conhece a sua identidade, ele não sabe quem ele é em Deus, ele não conhece a sua condição de filho de Deus, ele não sabe que ele é um herdeiro com Cristo, ele não entende que
que todas as maldições já foram quebradas, e que nada que alguém possa fazer irá atingir a sua vida. No Antigo Testamento diz assim, que não há nenhuma maldição no teu acampamento, não há mal nenhum que vai alcançar o lugar da tua vida, porque você está em Cristo, você está posicionado em Cristo. É isso que você precisa entender. Estão fazendo? Deixa fazer. Levar o teu nome, deixa levar, amém. Você é filho de Deus. Você está num lugar, numa posição em Deus, onde se acontecer alguma coisa é porque Deus permitiu, é porque Deus deixou, é porque Deus quer te ensinar através daquela situação. A gente vê sobre o Jó, que o diabo vai lá e diz, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero matar. E aí Deus diz assim, tá, vai lá, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então muitas vezes Deus deixa que coisas aconteçam na nossa vida, porque a gente aprende muito com o sofrimento, a gente aprende mais com o sofrimento do que com coisas boas. Você sabia? A gente aprende mais sofrendo do que na hora legal. Você aprende mais quando tem pouco dinheiro do que quando tem muito dinheiro. Você aprende mais quando você está doente do que quando você está saudável. Você aprende mais quando você está numa condição de sofrimento. Quando você precisa de pessoas, quando você precisa que alguém estenda a mão, quando você depende de que alguém te socorra, e aí você está vivendo um sofrimento, e aquele sofrimento vai te ensinar a não ser arrogante, vai te ensinar a ser mais humilde, vai te ensinar a ser mais simples. Deus vai usar o sofrimento para podar as arestas da nossa vida. Deus vai usar o sofrimento para nos aproximar mais dele. Porque o que derruba mais uma pessoa não é as coisas ruins, são as coisas boas. O que afasta mais uma pessoa de Deus é ela ter muito dinheiro. Quando ela tem pouco dinheiro, ela está firme com Jesus. Ela está lá presente na casa de Deus, ela está lá orando, ela está lá buscando a Deus, ela está lá pedindo o favor de Deus. E às vezes quando começa a ter sobra, quando começa a ter mais dinheiro, e aí a pessoa começa a dizer, eu não preciso tanto assim, né? Antes sai todo dia, mas agora não preciso. Agora já estou com a minha casa própria, agora já estou com o meu carro, agora já estou assim, minha renda já está legal, agora não preciso tanto de Jesus. Meu braço é bom. E aí Jesus vem e diz assim, vou te ensinar que não é bem assim. E aí Deus nos leva ao sofrimento. A palavra de Deus diz assim, Deus nos leva ao deserto para nos falar de amor. Deus precisa nos levar a uma condição onde nos falte alguma coisa para que a gente volte-se para Ele. Por isso que Jó diz assim, antes eu conhecia Deus, só de ouvir falar. Mas aí depois que ele perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu tudo, ficou doente, sentado sobre cinzas, e as moscas na volta das suas feridas, ele tinha que jogar cinza em cima das feridas para as moscas não largar e não tornar bicheira, não criar, agravar a situação dele, cheio de caroços. A palavra de Deus diz que quando os amigos souberam da condição de Jó e foram visitar ele, eles ficaram 7 dias parados assim, Jó sentado aqui, ele sentado lá, e eles não tinham coragem de falar alguma coisa para Jó, quando eles encontraram o homem mais rico do seu tempo, numa condição onde havia luto. Todos os filhos morreram, ficou ele, a mulher e ele sentado, vestido de saco, sentado sobre cinzas, se raspando com um pedaço de pedra, de telha, se coçando, porque era uma doença que era terrível. E os amigos pararam, sentaram, olhando para Jó, olhando para a sua condição, e eles não tinham coragem de dizer alguma coisa. O que eles vão dizer para um homem que era considerado o homem mais importante do seu tempo, um homem que tinha centenas de empregados, que auxiliava tantas pessoas, e Jó começa a brigar com Deus. Ele dizia, mas eu ajudava as pessoas, eu fazia bem para as pessoas, eu alimentava, eu empregava, eu cuidava das viúvas, eu não merecia isso. E Deus ensina para Jó, o que você precisa é de Deus. Então ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Jó teve que ficar sem nada para reconhecer a Deus. Jó teve que ficar doente para reconhecer a Deus. E além de sua condição de doença, a mulher ainda vinha dizer, o que tu está fazendo ainda, crendo em Deus, no meio das Deus, se fosse tu amaldiçoado, se teu Deus se morreu, porque tu já está virado aí, já está que é só a capa do Batman, já está aí virado um pala furado. Eu, se fosse tu, morria de uma vez. E ele dizia, não, Deus me deu, Deus me tirou. Ele ficava naquela resiliência, dizendo, não, Deus é soberano, eu creio na soberania de Deus, eu creio que todas as coisas estão nas mãos dele, eu sei que o meu Redentor vive. Mas ele vai passando um processo de perdas para poder se encontrar. E às vezes Deus faz assim com a gente.
Ter muito, a queda de muitas pessoas está em ter muito, não em ter pouco. É no sucesso, não é no fracasso. A queda acontece no sucesso, não no fracasso. O fracasso nos aproxima de Deus. O fracasso nos aproxima da sua presença. O fracasso nos faz orar. O fracasso nos faz pedir perdão. O fracasso nos faz nos achegar a Deus. O sucesso, a fama, essas coisas acabam nos distanciando de Deus. Então a palavra de Deus, o que ela fala? Nós já vimos Romanos 8,17. A justificação. João 10,17. O que ele diz lá? Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. 18. Ninguém tira de mim, antes eu a entrego espontaneamente. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que eu recebi de meu Pai. Então Jesus, ele vem diante de Deus, o Pai, e diz: eu vou morrer pelo Fernando. Voluntariamente, espontaneamente, eu vou me entregar. Ninguém tem o poder de tirar a minha vida, nem Roma, nem os fariseus, nem os crentes, nem os endemoniados. Ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu estou entregando voluntariamente. Eu estou entregando a minha vida voluntariamente em favor de muitos, para que muitos sejam salvos, para que muitos sejam reconciliados com Deus, para que muitos voltem a ser agora amigos de Deus. A condição de inimizade cai por terra. Agora somos reconciliados com Ele, nos tornamos herdeiros com Cristo, nós somos filhos de Deus. Tudo isso acontece na justificação. O que eu necessito então para ser justificado? O que eu preciso então? Se não existe nada que eu possa fazer, se eu for uma pessoa boa, se eu fizer o bem, mas não ter encontrado a Cristo, eu não fui justificado. O que eu preciso fazer? Para ser justificado, eu preciso crer. Eu preciso entender que eu sou um pecador, que eu estou condenado. Se eu não vier a Cristo, eu estou condenado. Eu sou um pecador. E eu preciso crer também no sacrifício de Jesus. Eu preciso crer que o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz foi suficiente. Bastou. Que eu não preciso apresentar mais nada, a não ser crer. E que Jesus, sendo justo, morreu por mim, que era injusto. O seu sacrifício me concedeu uma filiação. O seu sacrifício me concedeu uma herança eterna. E que a partir da justificação não há mais condenação para mim, porque agora eu estou em Cristo. Amém? Porque agora eu estou em Cristo. Isso é uma parte do que acontece na salvação. É a justificação. Tem um filme que eu até mostrei hoje para a pastora disse que nunca tinha visto. Eu gosto muito dos filmes de Nárnia. Quem já viu os filmes de Nárnia? Vocês viram aquela do sacrifício do Aslan? Quem viu? Quando ele vai lá e ele se oferece no lugar, para morrer no lugar do outro que havia traído, e que a pena para ele era a morte. Você lembra disso? Se você não lembra, procura lá os filmes de Nárnia e vai ver que você aprende mais do reino de Deus nos filmes de Nárnia do que nas novelas da Record. Você vai aprender mais sobre Deus e sua justiça nesses filmes de Nárnia do que vendo as novelas da Record. Então ele vai lá e se oferece. E aí então a bruxa, a feiticeira, ele se entrega, ele é amarrado, e eles cortam toda a juba dele, toda é cortada. O Aslan tinha aquela juba de leão bonita, assim, toda ela é cortada, é tosada, fica feio. E então ele é colocado sobre uma pedra, e eles começam a celebrar: hoje o nosso inimigo vai morrer, hoje nós vamos matá-lo, agora nós vamos ter o poder para tomar todas as coisas. E ele então pega um punhal e mata Aslan, mata o leão. E eles festejam, celebram. As crianças vêm, choram sobre o corpo dele, porque
que ele se entregou, por que ele morreu. Ele, tendo condições de vencer o inimigo, ele se entrega no lugar do outro. Ele se entrega no lugar daquele que deveria ser condenado. E lá no terceiro dia, a pedra racha-se e ele ressuscita. E elas vêm e olham assim: mas cadê? Onde é que ele foi? Onde é que ele está? E aí ele aparece lá de novo, no meio da luz, assim, bonito de novo, com aquela juba linda. E ele diz: mas nós vimos você morrer, nós vimos que você morreu. E ele explica assim: eles não sabiam o poder do sacrifício voluntário. Se eles entendessem o poder do sacrifício voluntário, eles não teriam me matado. Eu aconselho que você veja esse filme, sem ficar vendo os bichos. Lá tem bicho, tem bicho lá que parece homem que é boi. Não, para essas bobagens. Tira as bobagens e vê o que está sendo ensinado ali. Então ele fala sobre isso, de alguém que depois, quando ele aparece de novo, e o menino vem, e eles dizem: ele que tem que morrer. Então Aslan diz: não, agora ele é justo, porque eu morri no lugar dele. Ele não é mais digno de ser condenado. Ele Jesus faz por nós. O diabo vai chegar e vai dizer: mas isso. E Jesus vai dizer: não há mais condenação. Agora ele é meu filho. Agora ele é filho de Deus. Ele agora é justo. Ele agora foi justificado por mim. Eu morri voluntariamente no lugar dele. Eu recebi sobre mim a condenação que era dele. Eu recebi sobre mim toda a maldição que era dele. Eu levei sobre mim todos os seus pecados, do presente, do passado e do futuro. Ele agora não pode mais ser condenado. Ele agora é filho de Deus. É isso que você é, filho de Deus. Se você já recebeu a Cristo, é isso que aconteceu com a sua vida. No dia que você abriu o seu coração para Ele, no dia que você creu, que você entendeu, e aí você se tornou então justificado. Vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você entenda o que é que Jesus ele fala na sua palavra. Nós somos seus filhos, nós fazemos parte da sua filiação. Feche os seus olhos. Hoje nós vamos celebrar a ceia. E às vezes alguém pensa que a ceia só pode participar quem não comete pecado. Como que alguém vai dizer que não comete pecado se a palavra de Deus diz que nós pecamos? A ceia, na verdade, não se trata de quem pecou ou não pecou, porque a ceia se trata de Jesus, se trata de Cristo. Não somos nós quem vamos dizer quem pode ou não pode celebrar a ceia. A ceia se trata de Jesus. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que acontece. Então nós vamos orar nessa noite. Se você não entendia a sua identidade em Cristo, espero que tenha entendido hoje. Se você ainda não recebeu a Jesus, espero que o receba hoje. Que você possa hoje abrir o seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu te recebo. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Ah, Senhor, que bom saber que nós somos justificados em Cristo. Que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, Pai. Cristo morreu por nós, tomou o nosso lugar. Senhor Jesus, a nossa palavra hoje é uma palavra de gratidão a Ti, Senhor, porque nós merecíamos a condenação, nós merecíamos ser condenados, nós merecíamos sofrer a ira de Deus, mas por causa de Jesus, por causa da sua obediência, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou da ira de Deus, Ele nos deu uma filiação e nos tornamos filhos de Deus porque cremos em Jesus. Ele nos reconciliou
Jesus, nós queremos te agradecer hoje pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Que nós possamos entender, Senhor, a nossa posição em Deus. Que nós possamos entender a nossa posição em Deus. Que nós possamos entender que fomos justificados, Senhor. Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Obrigado por ter nos tornado o nosso lugar de sacrifício. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Pai, se alguém nessa noite deseja receber a Cristo, deseja abrir o seu coração para Cristo, deseja crer no seu sacrifício, Senhor, se alguém entender nessa noite que diante de Cristo, fora de Cristo, nós estamos condenados, que nessa noite o seu coração se abra para Cristo e que ele possa entender a sua posição e que ao crer em Jesus aconteça uma redenção, uma reconciliação, uma filiação na sua vida, Pai. Que a multidão de pecados que nos separa de Ti sejam apagados, Pai. Que a multidão de pecados que nos separa de Ti seja apagados, ó Pai. Que a multidão de pecados que cometemos antes e depois da salvação, dos quais nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos do nosso pecado, nos arrependemos de nossa desobediência, nos arrependemos de nossa condição. Que o Teu perdão nos alcance, Senhor. Que a Tua misericórdia nos alcance. Que a Tua graça nos alcance, Senhor. Que a Tua graça nos alcance, Pai. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Glória a Deus. Chuva que Deus manda. A palavra de Deus nos fala, ela nos ensina sobre a ceia do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, que é o último dos apóstolos, ele é o único que relata o que aconteceu na noite da ceia do Senhor. Ele relata com detalhes como Jesus celebrou a ceia e o que significa a ceia. E ele diz assim, 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus,
Na noite em que foi traído. Que noite foi essa? A noite da quinta-feira. Na noite em que ele foi entregue. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão. Foi a última ceia. Aqui dentro, aqui juntos temos um cálice com o suco e outro com o pão. Jesus pegou o pão, partiu e ele disse, ele foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, ou seja, depois de ter comido o pão, tomou também o cálice. Ele pegou o cálice, e explicou o que significava. E ele disse, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então isso é a ceia. A palavra diz, Jesus diz assim, ó, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue. Quando Jesus fala, come da minha carne e bebe do meu sangue, os fariseus, eles se revoltaram, porque eles pensaram que Jesus estava ensinando canibalismo, que Jesus estava dizendo que eles tinham que comer da carne dele e beber do sangue dele. E eles se revoltaram com Jesus quando ele faz essa afirmação. Mas Jesus está falando do que significa o pão. O pão é a minha carne e o vinho é o meu sangue. E ele diz, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Amém? Então ele está explicando o que é a ceia. E aí a palavra diz assim, quando nós celebramos a ceia, o nosso corpo recebe o pão, o nosso corpo recebe o suco ou o vinho, mas o nosso espírito recebe verdadeira carne e verdadeiro sangue. Porque a ceia não é para encher a nossa barriga e matar a nossa fome. Ela é algo que tem um efeito mais espiritual do que físico, que fortalece o nosso espírito, que alimenta o nosso espírito, porque o nosso espírito precisa se alimentar de Cristo. Desde os primórdios da história da humanidade, o homem pecou, sempre houve envolvido o alimento. Foi o fruto da árvore, foi Esaú que trocou a primogenitura pelo prato de lentilha, o alimento. E aí a palavra vem e diz assim, vocês precisam provar e ver como Deus é bom. Então às vezes quando a gente faz aqui em casa alguma comida, as mulheres começam, eu não gosto disso, né? Aí a gente diz assim, quem sabe vocês provam, né? Prova para ver se é bom. A Rana é uma que prova, depois que ela gosta, ninguém mais consegue comer, porque ela come tudo. Ela se atraca. Então a palavra de Deus é assim, provar e ver de como Deus é bom. Ele está se referindo ao alimento. E você vê que a vida de Jesus ela está muito relacionada com aquilo que a gente come. Ele é chamado de Cordeiro de Deus, ele é chamado do pão da vida, ele é chamado da água da vida, ele é chamado do pão da propiciação. Jesus é chamado de muitas vezes de alimento, porque nós precisamos comer de Cristo. É isso que nós precisamos. Vamos ficar de pé e vamos abençoar. Aliás, primeiro a gente vai entregar para você e depois a gente abençoa. Por favor, você que vai servir hoje sozinho. Todos nós vamos participar. Todos nós vamos participar. Glória a Deus. Você pega, veja se tem ali 2 cálices, veja se tem o pão e veja se tem o suco. Você vai participar da ceia. Confere lá.
ceia. Prepara o seu pão, prepara o seu suco. Vamos juntos celebrar a ceia. A ceia que é feita em memória de Cristo. E rapidamente aí que nós vamos abençoar. E você vai comer o pão, beber do cálice. E nosso espírito vai receber verdadeira carne e verdadeiro sangue. Você pode separar os cálices, que nós vamos orar agora abençoando. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos em nossas mãos o cálice contendo o vinho que representa o teu sangue, e também tomamos o pão que representa o teu corpo. E tu disseste na tua palavra: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. É nossa oração, Senhor, abençoando agora esses elementos, abençoando esse pão, abençoando esse suco, que quando nós deles participarmos, Senhor, que quando nós deles participarmos, o nosso espírito seja fortalecido em Ti, a nossa fé seja fortalecida em Ti, Senhor, que os nossos pecados sejam perdoados, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós os abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode comer do pão. Pega o pão, pode comer. Depois você pode beber do cálice. Pessoas da sua família, que nós queremos orar agora como igreja. Queremos orar pela igreja, agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor por tão grande salvação, e queremos abençoar a sua casa, abençoar a sua família, que tudo aquilo que a palavra de Deus diz, que não há mais maldição, não há mais ação do inimigo sobre a tua vida. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por podermos hoje, como igreja, comer do pão e beber do cálice, por podermos hoje, como igreja, nos assentar à tua mesa e nos servir da tua mesa, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor Jesus, por teres tomado o nosso lugar. Pai, nós queremos agora abençoar cada família, Senhor. Abençoar cada lar, Senhor. Abençoar a família dos teus filhos, ó Pai. A tua palavra diz que não há maldição no teu acampamento. Senhor, que essa família possa ser beneficiada, abençoada, agraciada com aquilo que recebemos na salvação, Senhor. Que Deus, que nenhuma praga, nenhuma maldição seja reivindicada pelo inimigo sobre essa vida, sobre essa família, sobre os seus filhos, sobre os seus descendentes, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor usará de misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam. Pai, em nome de Jesus, nós oramos abençoando essa família. Senhor, nós oramos para que haja paz dentro dessa casa. Nós oramos para que haja harmonia dentro dessa casa. Nós oramos, Senhor, para que haja salvação nessa casa. Como o Senhor disse na casa de Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Abençoa, Pai. Repreende de dentro deste lar toda enfermidade, toda doença, toda gritaria, toda violência, toda confusão, toda discórdia, tudo que está arruinando o relacionamento dessa família. Nós repreendemos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, declarando a tua bênção sobre essa família, sobre este lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.
Glória a Deus. Senta aí, querido. Nós vamos abençoar agora a sua semente, a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição. Faz parte da nossa vida com Deus contribuirmos. Nós não contribuímos por obrigação. Se alguém está aí assistindo em casa, não há uma imposição, não há uma obrigação de que a pessoa precisa contribuir, precisa ofertar, precisa dizimar. Isso é feito voluntariamente. Nós voluntariamente decidimos contribuir para o reino de Deus. Nós voluntariamente decidimos devolver a Deus o dízimo de tudo que Ele nos deu. Nós voluntariamente decidimos semear, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, ele colherá. Voluntariamente nós nos dispomos a ofertar, porque entendemos que os recursos do reino estão nas mãos de quem está no reino. Os recursos do reino não está na política, não está na mão do empresário, não está na mão de alguém de fora do reino, está nas mãos daqueles que estão no reino, está nas nossas mãos. Os recursos que precisamos para essa casa, para manter essa casa, esse lugar de adoração, estão nas mãos daqueles que aqui frequentam. E que nós entendemos que a nossa responsabilidade como filho de Deus, contribuir abençoando o lugar que nós nos alimentamos espiritualmente. Amém? Então você que vai hoje semear, você que hoje vai contribuir, eu sei que muitos já colocaram aqui o seu dízimo, a sua oferta. Você quiser vir aqui à frente para nós orarmos por você, para nós abençoarmos a sua vida. Você que hoje está semeando, fique à vontade. Vamos ficar de pé e nós queremos orar. Nós temos falado muito sobre Deus nos dar sabedoria para administrar os recursos que Deus nos dá. Talvez nunca antes nós precisamos tanto de sabedoria de Deus para administrar os recursos que recebemos. Deus nos coloca em nossas mãos. A palavra diz assim, ó, Deus dá semente para o que semeia e pão para quem tem fome. Então nós temos a responsabilidade de sermos bons dispenseiros, bons administradores daquilo que Deus nos dá. E muitas vezes alguém está sofrendo porque Deus dá um recurso e a pessoa não tem sabedoria para administrar. Talvez a gente precise pregar sobre isso um dia. Não adianta Deus nos dar um recurso e a gente gastar 3 vezes mais e depois ficar sofrendo e perguntando por que Deus não me abençoa. Nunca se precisou tanto ter sabedoria para administrar os recursos que Deus nos dá, como nesse tempo de inflação que está alta, por causa de guerra, por causa disso, por causa daquilo, de seca. E Deus nos dá o recurso, a gente precisa ter muita sabedoria. A gente precisa orar e dizer, Deus, me dá sabedoria. Como que eu vou fazer? O que eu vou pagar? O que é prioridade? Como eu vou agir nesse momento? Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos que hoje estão semeando no teu reino, voluntariamente, Senhor. Porque a tua palavra nos ensina que voluntariamente nós precisamos dar, e cada um contribui conforme definir o seu coração. A tua palavra nos diz, Senhor, que se nós quisermos colher, nós precisamos semear. Os teus filhos estão semeando, estão investindo no teu reino, estão semeando nessa casa de adoração. E a nossa oração, Senhor, é que tu abençoe o seu trabalho, que tu abençoe o seu sustento, que tu abençoe os recursos que os teus filhos restarem em sua mão, Senhor. A minha oração é que tu dês a eles sabedoria, para que eles possam ser encontrados como bons dispenseiros de tudo que o Senhor lhes dá. Senhor, que eles recebam de ti sabedoria para administrar o seu sustento, o seu recurso, que eles possam saldar os seus compromissos, que eles possam alimentar a sua casa, que a tua bênção esteja sobre o seu patrimônio, que a tua bênção esteja, Senhor, sobre o seu recurso, sobre as suas dispensas, que o Senhor possa guardar essa casa, que o Senhor possa abençoar essa família, que o Senhor dê a graça dos meus filhos prosperarem como resultado da sua liberalidade, como resultado da sua voluntariedade, como resultado do quanto tem semeado no teu reino. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos agradecer ao Senhor. A gente vai encerrar ali a transmissão. Obrigado. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te alcance em nome de Jesus. Queridos, nessa terça-feira, a convite da pastora